Olá, queridos, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com todos vocês. Eu venho mais uma vez até vocês para deixar uma palavra de Deus. E o tema da mensagem que eu quero deixar hoje com vocês é o seguinte: caminhando com a vida. Essa mensagem está baseada no texto de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, quando diz assim: E aconteceu pouco tempo depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, você pode imaginar aqui a cena, Jesus entrando ali na cidade de Naim, e com Jesus ia uma grande multidão que o seguia. Eram seus discípulos, os seus seguidores. E quando Jesus entra na cidade, vem saindo da cidade uma mulher viúva com seu filho morto em um caixão, o único filho que ela tinha, e uma grande multidão ia caminhando com ela. Então aí você percebe duas multidões, uma multidão caminhando com a vida, com o Senhor Jesus, e uma outra multidão caminhando num defunto, com a morte, com aquela viúva. E a pergunta que eu faço para você: de que lado você está? Eu não sei se você sabe, mas o sofrimento daquela mulher era muito grande, porque além de ser viúva, ela tinha perdido o seu único filho, porque naquela época as mulheres, elas não tinham condições de trabalhar, porque não existia trabalho para as mulheres, não existia oportunidade para as mulheres, e na grande maioria das vezes as mulheres eram sustentadas pelos seus maridos. Normalmente aquela época funcionava assim. Inclusive por isso, lá em Atos, você vai perceber que os apóstolos, eles levantaram homens aos quais eles chamaram de diáconos para servir as mesas. E dentre as pessoas que eram atendidas estavam os pobres e as viúvas, porque normalmente uma mulher, quando ficava viúva, ela realmente ficava numa situação muito precária. Então imagine você, aquela mulher era viúva e o único filho que ela tinha, que seria o meio de subsistência dela, aquele que iria garantir a sobrevivência da família, tinha morrido. Então você pode imaginar a situação daquela mulher, o sofrimento pela morte do seu marido e agora pela morte do seu filho, e o fato dela ficar agora desassistida. Então Jesus, ele contempla a dor daquela mulher e ele se aproxima dela. E continuando aqui o texto, a Bíblia diz assim: E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então, independente da situação em que você esteja, Jesus, ele se compadece de você. Quem sabe você hoje esteja vivendo assim como aquela viúva, angustiado, triste, por alguma coisa que você perdeu. Quem sabe realmente alguém da sua família que você perdeu, que morreu, e o fato dessa pessoa não existir mais, isso causa uma tristeza no seu emocional, e também a falta dessa pessoa pode estar trazendo a você alguma dificuldade na sua vida. E olha, Jesus se compadece de você. Quem sabe você é órfão de pai, quem sabe você é viúva, seu marido morreu, quem sabe o que morreu na sua vida foi algum sonho, algum projeto que você havia planejado, que você havia sonhado, e de repente aquilo se perdeu e você não vê mais possibilidade de viver esse projeto, esse sonho na sua vida. E Jesus, ele é capaz de restaurar. Ele se compadece de você e ele é capaz de restaurar o seu sonho. Ele é capaz de trazer à tona aquilo que se perdeu, de trazer vida àquilo que estava morto. Jesus, ele tem esse poder. Se você está caminhando com a morte, saiba que a vida, que é Jesus, ele vem ao seu encontro para poder te dar vida. E Jesus, ele deseja te dar vida porque ele quer que você caminhe com ele. E continuando aqui no texto, um pouco mais à frente, no versículo 14, a Bíblia diz: E chegando-se, tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15, e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Olha só, amados, o defunto levantou com a ordem, o comando, a palavra de autoridade do Senhor Jesus. Ele tem poder para ressuscitar na sua vida aquilo que estava morto. Porventura, o que está morto na sua vida, quem sabe, será que é o seu casamento?
Será que o seu negócio, a sua empresa, o que está morto na sua vida, o que precisa ser ressuscitado? Quem sabe a sua saúde está debilitada? Olha, eu quero dizer para você, Jesus é poderoso para restaurar a sua vida por inteiro, para curar você de toda e qualquer enfermidade. Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele morreu ao terceiro dia. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. Ele continua com a mesma autoridade de sempre e é capaz de restaurar a sua vida, de ressuscitar os seus sonhos, de trazer à tona o que estava morto. Foi o que Ele fez com aquele jovem. Ele disse: jovem, eu te mando, eu te digo, levanta-te. E ele se levantou. E continuando aqui o texto, no versículo 16, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, depois de ter entregue aquele jovem ressuscitado à sua mãe, então as pessoas olhavam para Jesus e se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo que um grande profeta havia se levantado entre eles. E digo a vocês, muito mais do que profeta, esse aqui é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Ele tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Ele tem todo o poder. Quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para os discípulos e disse para eles: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. E a Bíblia diz no versículo 17 que correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Depois que Jesus, Ele operar o milagre que Ele tem para operar na sua vida, a fama dele, o que Jesus fez por você, vai se alastrar. As pessoas vão ver as maravilhas de Deus na sua vida e vão se alegrar. Por isso, se você está passando alguma situação muito difícil, muito angustiante, se você está vivendo um momento de dor na sua vida, saiba que Jesus, Ele pode mudar a sua história, Ele pode restaurar a sua vida, ressuscitar os seus sonhos e fazer você viver uma nova história que vai honrar e enaltecer e glorificar o nome dEle. Se você está caminhando com a morte, chegue-se, aproxime-se da vida que é Jesus e receba a vida. Em João capítulo 10, versículo 10, ele disse: vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu deixo essa palavra com você, que o Espírito de Deus possa falar mais e melhor no seu coração. Deus te abençoe. Shalom.